E a situação tá difícil mesmo, né? Eu vendo o café da manhã para comprar o almoço para comprar janta, e contas não esperam, o aluguel não espera, a água não espera, entendeu? E é isso daí. A situação tá muito difícil para todo mundo. Então, se alguém puder me ajudar, tem meu Instagram aí, tem o meu Face também, entendeu? Para que eu possa me levantar e também que eu possa ter condição de ajudar as pessoas, porque a gente também tem condição de ajudar, mas eu estou passando um sufoco muito grande, mas faz parte do show, do momento do mundo hoje, né? Mas eu posso te dizer uma coisa? Eu vi passando ali dentro do seu trailer. Quem chegou aqui, ó. Olha ele aí, ó. Essa Tá aqui, coisa linda do seu filho. E aí, isso que eu acho que é a coisa mais legal. Ele podia ter dado a volta, Ricardo, pelo outro canto. Sim. Ele passou por dentro do trailer com orgulho do pai. Eu acho que isso, eu vou te dizer, a gente às vezes para e pensa assim, mas por quê? Pra quê? Não por quê. Pra quê que isso acontece pra mim? Eu acho que muitas vezes a resposta tá aí. É pra você incentivar os seus filhos, eu sei que você não tem só ele, não, incentivá-los a não desistir e correr atrás. E no início do nosso bate-papo você falou que logo eu vou te ver um vencedor. E se tem uma coisa que eu não tenho dúvida é isso. Momento difícil todo mundo passa, mas quando a gente não desiste, o que o nosso está esperando a gente ali. É só a gente arrumar o caminho certo que a gente chega. Você sabe, Kátia, eu me formei em Direito no ano de 2000, tá? Eu vim de Presidente Prudente, me formei lá na UniOeste em 2000. E aí, quando eu encontrei o Augusto, eu falei pra ele. Aí ele falou Gugu, assim, né? olha, se fosse você... o Gugu. É que eu chamava ele de Augusto. Quando eu tava... Aí eu cheguei pro Gugu e falei assim, Gugu, me formei em Direito, eu falei assim, olha... Por que você não faz gastronomia? Porque daí você pode apresentar um programa de culinária. E naquela época não tinha tantos programas de culinária, tantos programas de chefes e tal. Enfim, e aí eu me formei, e aí ele pegou, me deu de presente um lindo restaurante e tal. Durou durante 3 anos e 8 meses. Enfim, e eu aguardando, né? E tô aqui, tô na luta, entendeu? A gente estudou 5 anos, não foi à toa, né? Não, então a gente nada tem é um à pouco toa. de orientação, conhecimento, talento, exatamente. E além de ter feito muito sucesso nos anos 80 com o Grupo Polegar, eu ainda continuo fazendo, porque um chefe gourmet também é um artista, todo cozinheiro claro é um que artista. A gente alimenta almas, corpo, espíritos, entendeu? Enfim, então eu estou aqui à disposição e estou muito feliz de estar falando com você. Nossa, quanto tempo! E Faz você um também tempo. conseguiu, porque você estava na outra emissora, hoje você está realizando um sonho muito legal. Mas a gente que é não desiste. Na Band, tá na Band. Então, mas você sabe que você Não, falou... Você lembrou do tempo que eu tive padaria? E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, mas ser o próprio chefe, o próprio dono do negócio... Você passou sufoco também na padaria. Menino, você eu passou saí... aperto também. Foi experiência. Então, experiência que eu não quero mais pra minha vida. Porque às vezes a gente acha que é fácil. E eu tinha 45 funcionários e aí eu tive que baixar as portas e encerrar tudo e pagar todo mundo. Porque o que eu pensei, eu não sabia que era assim. Se a gente vende um estabelecimento e passa o ponto, passa tudo, a empresa para o outro, tudo que o outro fizer de compras no mercado e não pagar, eles podem dizer que você usou a pessoa de laranja. Então foi um prejuízo danado. E eu não olho, eu faço como você, eu não olho para trás o prejuízo que eu tive. Eu olho o quanto que aquilo me incentivou a ir atrás do que eu sei que eu faço de melhor e que eu vou esquecer o prejuízo. Eu olho no futuro e como eu vou mudar a minha vida. É isso que a gente tem que fazer, né, Cíntia? Exatamente. Sim, é a forma, né, Kátia, de Sim, se a forma. reinventar. O Sim. Ricardo vem fazendo isso. O Ricardo vem fazendo isso. Não é fácil chegar no fundo do poço. Uma, nem duas. O Ricardo já conheceu esse lugar obscuro algumas vezes. Eu pedi pro Carlão mostrar um pouco, Carlão. Olha, aqui é o ganha-pão do Ricardo hoje. O motivo do Melhor da Tarde ter vindo ao Taubaté é para atrair as pessoas aos pouquinhos, sem aglomeração, mas que venham conhecer o hambúrguer. O hambúrguer do Ricardo, ele faz com amor, ele faz com carinho. Kátia, o estabelecimento fica aqui, ó, nesse estacionamento. Ele paga R$750 por mês para estar aqui. E muitas vezes ele não está conseguindo nem pagar esse aluguel. Fora o aluguel da casa, fora a conta de luz. Isso não tira a dignidade do Ricardo. Pelo contrário. Mas o Melhor da Tarde pode incentivar, para que as pessoas venham, sentem bonitinho. Os produtos são de ótima qualidade. A gente vai experimentar esse super hambúrguer e fazer jus
a uma vida que você dedicou para entreter, como grande artista, como amigo do Gugu também, que te incentivou tanto, se de alguma forma, espiritualmente falando, ele estiver olhando por você... Ele enviou vocês hoje. Já queria te ajudar, então, é uma forma de deixá-lo também feliz, não é, Ricardo? É engraçado, Kátia, eu não procurei vocês. Não. Ô Kátia, Não. Cíntia, eu não procurei a Band, eu não procurei a Kátia Não, Fonseca. foi mesmo, não. Mas as coisas acontecem espiritualmente. Tem um porquê. E a gente não sabe porquê, né? É. E tem um porquê. É Deus, é o universo, é a magia, é a mágica, né? Então eu estou muito feliz por isso e volto a dizer a todo mundo que está assistindo agora, tenha garra, tenha fé, acredita em você, entendeu? Batalha. Eu sei que não é fácil. Eu ainda tenho que agradecer muito, porque tem muita gente que não tem nada, nada, e passa uma situação muito pior do que a minha, muito pior, entendeu? Mas a gente tem que honrar, entendeu? Então, a todos vocês que estão passando dificuldade, a todos os empresários que quebraram, a todas as famílias que estão passando fome, porque estão passando fome, entendeu? Eu desejo espiritualmente que vocês consigam, que vocês orem, que vocês peçam a Deus que vocês vão conseguir. E vão Mas mesmo. tem que ter fé. E eu agora... tenho muita fé. E quem tem fé, conquista aquilo que deseja mesmo, e a gente sabe que é só uma fase difícil. Ó, quer ver outra pessoa que te adora? Ô, gordinha, eu sei que você tá aí fazendo pique no lugar, doida pra falar com o Ricardo também, né, mamá? Tudo bem, Ricardinho? Mama, que saudade. Nossa, a gente passou muito tempo juntos já, hein, mama, nos programas lá com a Kátia, hein? Né? Você lembra? Era muito legal. Nossa, era muito legal. Eu vou falar, era muito legal ir na Gazeta quando a Kátia fazia o programa dela lá. Era um prazer muito legal. Porque tinha muito musical, e hoje a gente tá aqui na dança, Band, né? ao vivo. É. Era muito legal, era muito legal. E sabe o que é o mais louco? Que a gente consegue aquilo que a gente quer. Eu vou conseguir, eu vou vencer, como todo já brasileiro vai vencer. viu? Como você também. Claro. Ô, Kátia, Diga. vou te colocar agora no muro. O seu sonho pode falar. também era um dia estar na Band, não era? Fala a verdade. Se o meu sonho... Então, você sabe que eu sempre... Eu vou te falar uma coisa, eu sempre admirei a Band. Sempre almejava. Então, eu olhava e eu pensava, gente, essa emissora... Todo mundo falava que é a emissora da família brasileira. E a gente, quando eu te recebi o convite para vir para cá... Eu vou te falar uma coisa, eu fiquei honrada, que eu até... Sabe quando você sua frio? Você fala, cara, eu não acredito que eu vou fazer parte e de Você novo não acreditou, mas você mentalizou. Mas eu mentalizei, eu desejei. Você acredita... O melhor pra mim, Você pedia pra Deus, você pensava positivo. Sim, sempre. Eu conheço a Band desde a época do Bolinha. Então... Entendeu? Quando eu fazia a júri do programa do Bolinha, era maravilhoso, é maravilhoso. O dia que eu encontrei Aliás, o Boechat... tudo é maravilhoso, é só a gente amar. O dia que eu encontrei o Boechat no corredor, eu achei que eu fosse infartar. Porque eu achava aquele homem tão inteligente, tão gente boa. E ele sentado lá no estacionamento, vendo o celular simplão. Olha, eu acho que é isso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, porque acontece, né, mamá? Pois é. Eu gostaria de fazer duas perguntas pro Ricardo. Vai lá. Fala, mano. Ricardo, deixa eu te perguntar aqui. Primeiro, um prazer estar vendo você de novo. Bonitão ainda. Deixa eu te perguntar. Uma das minhas perguntas é: se você for convidado por algum hotel, algum, sei lá, para você ser o chefe de cozinha deles, você vai? Muito legal isso, quero sim. Obrigado, quero que sim. ideia boa, hein? Se eu for convidado por alguma empresa para trabalhar como chefe gourmet, vou sim. Eu tive em Campos do Jordão procurando alguns restaurantes e tal, mas por causa da pandemia não deu certo. Mas eu estou à disposição sim.